Olá galera, tudo bom com vocês? Vamos dar uma volta rápida aqui e vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que eu vou falar com vocês. Eu já tinha falado sobre isso no outro canal e eu vou conversar com vocês porque na verdade eu fiz um vídeo falando sobre as igrejas aqui de Portugal, que na verdade eu mostrei só uma, então várias igrejas para mostrar aqui. E na verdade a igreja ela é folheada a ouro, são as madeiras que são folheadas a ouro. E nessa história surgiu essa história aí do Brasil, de Portugal, de ter roubado ouro, aquela história toda. Então vamos conversar rapidamente sobre isso e eu vou dar minha opinião e o que eu acho sobre isso. Acompanhe. Vai ficar um pouquinho trêmulo, tá? Que quem já me conhece sabe que eu gosto de fazer vídeo de rua. Então eu vou andar um pouco com vocês aqui e nós iremos falar rapidamente sobre isso, tá, gente? Que é sobre essa história de que Portugal roubou o ouro do Brasil. Eu já falei com vocês sobre isso em outro vídeo, Então eu acho importante todo brasileiro que mora em Portugal explicar um pouco pra vocês como que funciona isso e a minha experiência, tá? Essa é a minha experiência. Eu não quero saber do que as outras pessoas acham. Essa é a minha opinião, tá? Para os meus seguidores que me assistem e gostam do meu canal, tá? Pra mim essa história de quem roubou ouro do Brasil, que Portugal roubou ouro do Brasil, eu já falei pra vocês que isso é uma besteira. Porque as pessoas insistem em dizer que as escolas do Brasil ensinam isso para os brasileiros. Eu nunca ouvi dizer nada sobre isso, tá, gente? Nunca ouvi dizer nada sobre esse assunto, tá? Estudei, fiz primeiro, segundo grau, fiz faculdade no Brasil e nunca falaram nada sobre isso. O que as histórias do Brasil diz que na época, gente, daquela época de muitos trocentos anos atrás, que existiu, essa situação. Mas isso foi há muito tempo atrás, gente. Não tem nada a ver. Não é uma coisa recente, não é uma coisa que aconteceu recentemente. Então, gente, isso é uma coisa de muitos anos atrás, trocentos anos atrás. Não tem nada a ver, Não tem nada a ver mais. Essa história é uma história antiga. E as pessoas insistem sempre em dizer que Portugal roubou o ouro do Brasil, tá? Então assim, gente, eu não sei qual é o fundamento das pessoas que falam isso. Eu não sei da onde que as pessoas tiraram isso. Eu falo por mim, eu no Brasil nunca ouvi ninguém comentar isso, gente. As pessoas nem perdem tempo com isso. Agora na internet, as pessoas que não tem o que fazer, as pessoas que gostam de causar, as pessoas que gostam sempre de arrumar confusão, elas adoram dizer coisas que não é verdade, gostam de dizer inverdades, tá? Porque na verdade não existe isso, tá? Pelo contrário, o relacionamento de Portugal com o Brasil é muito bom, Ambos os governos se dão muito bem, Muitos brasileiros chegam aqui em Portugal, a vida é muito bem encaminhada, as coisas dão tudo certo para as pessoas. Então isso não tem nada a ver, isso é coisa que as pessoas botam na cabeça e ficam colocando isso na cabeça e fica achando que isso é uma verdade, é um achismo, Se Portugal roubou o ouro do Brasil ou não, naquela época de muitos anos atrás, gente, isso é uma coisa que não tem como a gente ficar discutindo, Porque imagina se eu for ficar discutindo uma situação na época de, sei lá, na época que Portugal descobriu o Brasil, uma época que sabe, nem existe mais. Então eu acho isso uma besteira. Eu acho que as pessoas deveriam parar com isso, entendeu? E fazer, na verdade, cada um fazer o seu, o que eu acho. Então, na minha opinião, isso é uma bobagem. Eu nunca ouvi dizer isso no Brasil. Ninguém nunca comentou nada disso, pelo menos comigo. Nunca aconteceu isso. Eu nunca ouvi dizer essa situação, gente. Então o que eu posso falar pra vocês é que eu não considero isso uma verdade. Eu considero isso um boato, entendeu? Porque é verdade que ninguém sabe de fato as histórias, os livros de histórias do Brasil. Eles não falam bem assim, desse jeito. Eles falam que teve sim uma época onde Brasil e Portugal teve esse problema aí com a questão do ouro, mas não é nada que fique na mente das pessoas ou que incomode as pessoas ou que seja um problema para as pessoas e que seja um assunto que as pessoas tanto comentam, tá? Essa é a minha opinião. Eu acho que, no meu modo de pensar, isso é uma besteira,
E eu acho que os brasileiros e os portugueses não tem que se estressar por isso, tá bem, gente? Então, eu só falei sobre esse tema porque as pessoas acabam se estressando, né, por besteira. Na verdade, eu fiz um vídeo falando sobre as igrejas de Portugal. Aí eu mostrei a igreja que ela tava com a madeira toda banhada em ouro. E aí já começou a mimizada, falando todo mundo que o Portugal, é o ouro que foi roubado do Brasil. Pelo amor de Deus, né, gente? O Brasil também tem várias igrejas que são banhadas a ouro. Isso é uma besteira, tá? Não venham causar não, porque todo mundo sabe que não é bem assim que funciona. A situação não é bem essa, entendeu? Existe um relacionamento muito bom entre ambos os países, tá bom? É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Aguardem mais vídeos e mais novidades. Beijo!